Como começar um negócio do zero, sem muito dinheiro e agora em 2025. Eu vou te dar o passo a passo falando como você vai fazer isso com o seu capital, o dinheiro que você tem. Isso nem é o mais importante. E o melhor de tudo, sem promessas vazias, te prometendo números em dígitos em tantos dias. Eu tô falando de começar um negócio. E começar um negócio não é um processo da noite pro dia. Você até pode montar uma estrutura rápida para validar uma ideia, mas isso não é um negócio sólido. Algumas pessoas, principalmente nos dias atuais de tecnologias, de redes sociais, acreditam que montar um determinado funil, vender um certo produto que alcance uma escala, vai transformar a sua vida no longo prazo. Isso pode até trazer um resultado financeiro de curto prazo, mas muitas vezes não significa que você tem um negócio de verdade e algo sólido. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas só se você ficar até o final. Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e já manda esse vídeo para aquele amigo que tá com uma ideia de negócio, aquele que tá trocando um papo aí com você sobre o que fazer e como desenvolver essa ideia. Manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E chega de enrolação e vamos para o conteúdo desse vídeo. E a minha revolta hoje com a internet é com as fórmulas. É muito comum você enxergar e você ver por aí pessoas vendendo fórmula, pessoa vendendo uma solução estática que é só copia e cola, vai funcionar para todas as pessoas, e não é assim, não é assim que funciona. Na prática, um negócio ele vai demandar tempo, ele vai demandar teste, ele vai demandar conhecimento, algum recurso financeiro e algum recurso que não é financeiro, mas são ativos que fazem total diferença nesse processo. E é o seu conhecimento prévio em uma área específica, a área que você está desenvolvendo esse negócio, pessoas relevantes do nicho que você conheça possam te conectar com outras pessoas. Isso são coisas que fazem total diferença. E às vezes você comprou um curso de um cara que era, sei lá, pai, filho, tio, amigo, primo do amigo de alguém de uma indústria grande, e aí esse cara intermediou uma venda, pô, ganhou, sei lá, 10 milhões e aí ele vai vender um curso em cima disso. Não é assim que funciona. Isso não vai funcionar para todas as pessoas. E o que eu vou explicar aqui para você é um processo de desenvolvimento de negócio. Você vai encontrar ele no livro Startup Enxuta ou no livro 4 Passos para a Epifania, tá? Esse livro eu li ele em inglês, veio num momento muito marcante da minha vida. Eu queria ter lido ele no berço, assim quando eu nasci. E infelizmente eu só fui encontrar esse livro depois de ter acabado de errar feio numa ideia que me levou algo em torno de 100 mil reais ao longo de um ano. Eu criei esse negócio do qual eu não conhecia muita coisa sobre ele, mas a ideia parecia incrível e a gente foi testando, foi validando, foi investindo em tráfego, foi investindo em profissionais ali do nicho para ajudar em algumas questões, e acabou que depois de um ano eu descobri que o negócio era uma furada, acabou me levando muito tempo, dinheiro e uma frustração muito grande. Provavelmente você já ouviu ou você foi impactado por esse conhecimento quase que comum do mercado digital hoje, de você fazer um seu MVP, de você testar rápido, de você errar rápido e errar barato. E com isso você vai aprender. Mas tem até uma frase que o próprio Eric Ries fala no livro Startup Enxuta, que depois que você gastou tanto dinheiro, depois que você gastou tanto tempo, tanta dedicação e o negócio deu errado, esse aprendizado ele é tão doloroso, ele é tão frustrante que você quase que rejeita ele, você não quer ele, porque ele veio a um custo muito alto. Não necessariamente foi só o dinheiro, ele pode ser o dinheiro também. E é pior ainda quando há uma grande quantia de dinheiro envolvida. Mas essa frustração de ter errado, de não ter percebido algumas questões, ela é muito grande. Mas esse processo traz sim um aprendizado, ele foi valioso, mas ele vem a um custo emocional, principalmente, muito alto, e muitas pessoas ficam presas nessa primeira dificuldade, nessa pancada. Elas entram em loop e não conseguem ir para o próximo negócio e fica ali estático. Então essa primeira ilusão, essa primeira questão de fórmulas copia e cola não vai por aí. Entenda a estrutura, inclusive o que eu vou te passar aqui é um passo a passo para você validar algumas questões, mas o processo que na teoria, nos livros, inclusive o Startup Enxuta e os 4 Passos para a Epifania, inclusive eu tenho ele aqui em inglês, em português eu nem sei se tem, tá? Mas em inglês eles chamam esse processo de aprendizagem de iteração, né? Que você entende o erro, você descreve ali o que aconteceu e você integra esse aprendizado no processo. Mas até mesmo o Startup Enxuta ele vai para um estágio mais avançado, ele vai para algo um pouquinho mais à frente. O 4 Passos para a Epifania ele fala muito sobre o processo de descoberta
descoberta do cliente, ou que eu adaptei para minha vida no meu conhecimento, com os outros cursos, treinamentos, os outros livros. Eu compilei isso que eu chamo de desenvolvimento comercial, onde você vai entender realmente aquela necessidade, você vai entender realmente o seu cliente e o principal, validar a necessidade, o pilar da necessidade, porque ela que vai fazer você vender. Se você criar um negócio em cima de uma necessidade real, algo que o seu mercado consome, que você tem cliente, que você tem um mercado em crescimento e expansão, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, se você agir baseado em uma hipótese errada de negócio, ou seja, você acreditar que você encontrou uma necessidade porque você viu, porque você escutou, ou porque você acreditou, ou porque qualquer coisa que não está baseado na realidade, você pode e provavelmente vai quebrar a sua cara muito feio. Então, os 4 passos para a epifania, eles são muito simples e o charme da parada está no detalhe dentro de cada etapa. Mas é basicamente você encontrar uma ideia, você validar essa ideia, você entender todo o processo e tudo que você precisa e a partir daí você consolidar a empresa. E os passos mais importantes, na minha opinião, são o primeiro e o segundo passo. Porque primeiro você tem essa ideia, você enxerga ali uma possibilidade. E o segundo passo, o mais complexo no meu ponto de vista, que é a etapa de você validar essa ideia, essa necessidade com o seu cliente. Então você corta um caminho e é o grande erro dos empreendedores, que é montar toda a estrutura primeiro, aquilo que ele está sonhando, que ele está imaginando, e depois ele chega para o cliente para oferecer e para mostrar aquilo. E muitas vezes o cliente olha e fala assim, não é isso que eu quero. Quem te falou que eu queria isso? De onde você tirou? Eu não preciso disso. Eu preciso talvez de um negocinho aqui diferente, eu preciso talvez de um negocinho aqui, ali, e não era aquilo que o cliente precisa. Você gastou tempo, dinheiro, outros recursos, você queimou a sua credibilidade tentando fazer uma série de coisas que não vai funcionar, não vai dar certo e não deu certo. Tudo isso vai por água abaixo. É muito frustrante, eu passei por isso uma série de vezes e gostaria de ter aprendido isso antes. E basicamente você pode hoje, pensando em começar um negócio, validar isso agora, tá? Presta atenção no que eu vou te falar aqui, vai te economizar muito tempo e dinheiro. Então, ter uma ideia, descrever essa ideia, o que é essa solução. Não se apega ainda em aonde ela vai estar baseada, tá? Se vai ser um aplicativo, se vai ser um site, se vai ser uma planilha, não se apega nisso ainda. Se apega na solução, como essa solução ela vai ser apresentada para o seu cliente, o que você vai entregar para ele. E com base nisso, você vai escrever as suas premissas de negócio, você vai escrever as suas teses de negócio, tá? E escrevendo as suas teses de negócio, você vai pensar em alguns moldes de entrega desse produto. Com base nisso, você vai fazer a coisa mais importante, é entender quem é o seu cliente. É uma empresa? É uma outra pessoa? É um prestador de serviço que atende outras empresas? Como eu posso falar com essa pessoa? Qual que é o tamanho do meu mercado? Quantos clientes eu tenho a possibilidade de conversar, de dialogar e de convencê-los a usar o meu produto, tá? Entenda produto aqui como bem tangível ou intangível. Pode ser, sei lá, uma caneta, uma barra de proteína, ou pode ser também uma consultoria. E essa iteração, essa troca é a mais importante de todo o processo, porque você vai abordar, você vai falar com a pessoa que vai te dar o dinheiro, ele vai comprar produtos de você, e aquilo de fato foi interessante. E essa primeira abordagem não precisa ser uma venda, não precisa de fato você apresentar e vender algo que você não tem. Ela tem que ser um tom de pesquisa mesmo. Você pode falar que você está desenvolvendo essa ideia, esse negócio, e que você gostaria de contar, de considerar com a opinião dessa pessoa, porque ela provavelmente seria o cliente ideal ou poderia opinar por um motivo ou por aquilo. Esse contato, ele pode inclusive ser muito estratégico, tá? É legal, vai facilitar se for pessoas que você já conhece, que você já tem uma credibilidade, que você tem um contato direto, vai facilitar muito, tá? Mas até o próprio livro fala que você deve fazer uma lista de 20 pessoas, no mínimo 20 pessoas, para que você consiga conversar presencialmente. Sabemos que isso é difícil hoje, se puder, melhor ainda. Se não, ligação telefônica, e-mail, uma videochamada, um Google Meet, alguma coisa dessa magnitude já vai te ajudar. E tenha uma lista de perguntas claras. Essa conversa é legal que ela dure no mínimo ali 20 ou 30 minutos, relacionado à usabilidade. Se ela já usa algum produto semelhante para resolver essa necessidade, o que ela
acha dessa necessidade? É algo real? É algo forte a ponto dela buscar encontrar um orçamento para pagar por aquilo? Então, aqui a gente entra num aspecto da venda muito interessante, que é, se você está vendendo para uma pessoa física, qual é a fonte de renda dessa pessoa? Da onde vem o dinheiro dela? E com quem eu estou competindo por dinheiro dentro da realidade dela? Então, provavelmente você tem, no mínimo, a esposa que está com uma prioridade, às vezes ela quer trocar um móvel da casa, quer fazer uma reforma, quer pintar a parede, quer comprar um eletrodoméstico novo. Às vezes tem um filho que quer uma bicicleta, inúmeras coisas. Qual que é a prioridade desse cliente para comprar esse produto? Então, se você está falando, por exemplo, agora dei o exemplo de uma pessoa física. Vamos pensar um pouquinho numa pessoa jurídica, né? Numa empresa. Existe um orçamento designado para comprar esse bem ou para esse segmento? Vamos dizer que você está trabalhando por departamentos. Vamos dizer que você está desenvolvendo uma solução para um departamento de marketing, por exemplo. Vamos dizer que você vai apresentar uma solução inovadora dentro do departamento de marketing que pode resolver um problema específico do departamento de marketing. Esse departamento, quem é o tomador de decisão? Quem é o gestor que assina o cheque? Precisa passar a aprovação do CEO, do CFO? Então, conhecer todo esse processo. Antes de você ter gasto dinheiro, é aqui que está o grande segredo da questão. Você entender em termos de inteligência, de passo a passo, de detalhes, tudo que você precisa antes de colocar dinheiro. E o melhor, antes de colocar que você precisa captar investimento. Você nem tem informação ainda. Você quer começar isso da forma certa e, inclusive, com essas informações, facilita o seu pitch de buscar um investidor depois. Porque você já vai chegar, você não vai chegar com a mão vazia, já vai chegar demonstrando conhecimento de mercado, demonstrando informação real, validada e intenção de compra. Então, esses são alguns dos pontos sobre o processo de desenvolvimento comercial para você entender a necessidade que você está resolvendo, o problema que você vai se dispor a resolver, entender o seu cliente, quem é essa pessoa, da onde ele vem, quão fácil ou quão difícil é falar com ele, quão barato ou quão caro é falar com ele e o principal, essa solução é isso que ele espera? Como que ele gosta de usar? Ele gosta de usar no smartphone? Será que um chatbot no WhatsApp resolveria? Será que talvez uma lista de transmissão no WhatsApp? Será que talvez um e-mail que chega toda semana para ele? Ou será que talvez um aplicativo novo, diferente? Será que talvez um site que a pessoa não precisa baixar nada, ela só vai entrar lá e fazer o login e utilizar a sua plataforma? Essas são perguntas que vale a pena você mergulhar nelas e antes de você dispor qualquer quantia financeira e fazer a parte mais empolgante da questão, que é fazer uma identidade visual, criar um PowerPoint, sair por aí contratando profissional, aí contrata isso, contrata aquilo, faz isso, faz aquilo. Não. Coloca a bola no chão e faz no seu processo de desenvolvimento comercial. E a partir daí você vai estruturar isso, você vai moldar, que é a parte que não é muito inovadora. O quarto passo, você vai aí sim consolidar o seu negócio. Então, quer abrir um negócio em 2025? Segue os 4 passos para a epifania, você não vai se arrepender, vai te economizar muita dor de cabeça, tempo e dinheiro. E eu gostaria de ter descoberto, gostaria de ter encontrado isso antes e com certeza teria me economizado no mínimo por baixo uns 100 mil reais aí num período de um ano, no ano de 2023 principalmente, onde eu investi, fiz algumas tentativas de negócio que deram muito errado por ignorar erros. Pior, achar que eu sabia, achar que eu entendia, que eu trabalhava, né, e fui gestor numa grande empresa, então era um processo que eu conduzia de forma muito constante no meu trabalho. Eu simplesmente peguei uma nova ideia, um novo projeto, algo meu, com capital próprio, com recursos próprios e comecei a executar e deu tudo errado e gastei muito dinheiro. E só aí depois eu fui buscar entender onde eu errei. E nesse processo de entender onde eu errei, eu descobri os 4 passos da epifania. No meu julgamento, hoje é a ferramenta mais atualizada e mais efetiva que existe para você começar um novo negócio pensando em ser algo real, sólido, de longo prazo. Uma empresa que talvez daqui a 5, 10 anos você possa vender, você possa lucrar muito dinheiro com ela. Não só algo que vai te trazer, um pico de caixa nos próximos meses, como você lançar um infoproduto ou como você fazer algo de resultado imediato. Esse vídeo já ficou um pouco longo demais, mas é apenas uma prévia de conteúdos que eu quero trazer aqui nesse canal, falando sobre vendas, sobre negócios, sobre investimentos inteligentes também. Então, se inscreve no canal, ativa
ativa o sininho das notificações, deixa a sua curtida, pega o link e envia para aquele seu amigo que tá com uma ideia de negócio, quer entender mais, quer expandir, quer saber como ganhar dinheiro e não somente realizar um pico de caixa ali através de um curso, um treinamento que ele vai comprar de forma rápida na internet e possivelmente cair em mais um funil furado, mais uma enganação, um curso, um treinamento furado que não vai entregar um resultado. Traz ele aqui para o nosso canal para que ele tenha contato com esse tipo de informação que eu tenho certeza que vai levar você para o próximo nível e vai te ajudar a criar um negócio da forma correta, do zero, com fundamento, sem gastar dinheiro desnecessário e ainda facilitar o seu processo de escala, o seu processo de alavancagem e também captar investidores se o seu negócio precisar disso, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para um amigo. Eu sou o Thierry Mendes, você está no meu canal e nos vemos no próximo vídeo.